No vídeo de hoje nós vamos ver se aquela velha história de que se você lê a legenda você não consegue prestar tanta atenção na imagem, não aproveita direito o filme, tem algum respaldo científico. E, de quebra, nós vamos aprender um pouco também sobre metodologia científica. Vamos lá? Essa discussão sobre se é melhor assistir um filme legendado ou dublado está longe de ser novidade, e nós temos defensores, digamos, bem apaixonados e fervorosos dos dois lados. O que não falta é quem defende filme legendado chamando quem gosta de ver filme dublado de preguiçoso, ou então quem gosta de filme dublado chamando quem gosta de legenda metido a cult, arrogante, presunçoso, metido intelectual, esse tipo de coisa, daí para baixo. Nós não vamos reforçar esses estereótipos nesse vídeo, mas nós vamos falar uma coisa muito importante logo de cara. Não é uma questão de ou um ou outro, porque tanto a legenda quanto a dublagem são ferramentas importantíssimas de acessibilidade, inclusive se a gente estiver consumindo conteúdo na nossa própria língua. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas uma pessoa que tem, por exemplo, dislexia... Lolinha, ajuda o tio, lhe atire agora não, por favor, que tio desconcentra. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas para quem é deficiente auditivo, por exemplo, legendas são essenciais, inclusive para conteúdo falado em português. Já as pessoas com, por exemplo, dislexia, dificuldades de leitura ou mesmo algum nível de deficiência visual se beneficiam muito da dublagem, inclusive da dublagem no sentido de audiodescrição, uma coisa que costuma ficar de lado. Então, vejam, não é uma questão de ou uma forma ou outra, não. O mundo ideal é que a gente tenha opção, todas as modalidades de acessibilidade disponíveis para todo e qualquer conteúdo que a gente puder consumir. Mas tá, assumindo que a pessoa tenha a opção de escolher entre legenda e dublagem e que ela não tenha nenhum problema, nenhuma deficiência, nada disso. Existe alguma vantagem ou desvantagem de escolher uma modalidade ou outra? Isso que a gente vai ver agora. Uma ideia que volta e meia eu vejo reaparecendo, até mesmo na forma de memes, o meu querido editor vai colocar alguns na tela para vocês verem agora, beleza? Então, essa ideia de que a tradução para dublagem é de alguma forma menos fiel do que a tradução para legenda. Só que, gente, isso não é bem assim. De fato, existem diferenças e a tradução para dublagem ela tem algumas limitações. A equipe de dublagem vai tentar, sempre que possível, fazer a fala dublada encaixar o melhor possível no filme original, tanto em questão de movimentação de boca, quanto questão de tempo mesmo de fala. E isso coloca algumas limitações na tradução. Mas isso não quer dizer que a tradução para legendagem também não tenha limitações. Afinal de contas, você não pode escrever uma frase do tamanho que você quiser. A legenda tem que ter um tamanho máximo específico, cada caractere é contadinho e tem um tempo que aquela legenda precisa ficar na tela para você conseguir ler e ao mesmo tempo ela não pode ficar mais tempo do que a fala do personagem. Então assim, as duas modalidades de acessibilidade têm suas restrições. Uma não é intrinsecamente, inerentemente mais restrita ou mais fiel ou mais livre do que a outra. Não é por aí. Muito mais, a gente tem que pensar que quem faz a tradução para legenda não é a mesma pessoa que faz a tradução para dublagem. Então, se a tradução da dublagem não está tão legal, a tradução da legenda está melhor ou vice-versa, a gente provavelmente não vai colocar isso nas costas da modalidade de acessibilidade em si, tradução ou legenda, mas vai ser responsabilidade do tradutor que está por trás daquele trabalho. Faz muito mais sentido a gente comparar legenda com legenda, dublagem com dublagem. E mesmo que a gente queira comparar quão fiel é a tradução para dublagem e a tradução para legenda, não bastaria a gente pegar alguns exemplos em que, sei lá, a tradução para dublagem foi melhor do que a da legenda ou vice-versa, para dizer, pronto, é isso, a tradução para dublagem é melhor ou pior. Não, a gente precisaria de estudos comparando essas duas traduções não é dezenas, não é centenas, se possível milhares de obras, certo? Comparar a tradução da legenda com a dublagem em vários filmes, várias séries, programas de auditório, o que quer que seja, tudo que fosse possível. E aí sim fazer uma revisão sistemática, pegando todos os dados desses estudos para chegar a uma conclusão. A gente simplesmente pegar alguns exemplos que ficam na nossa cabeça, que a gente pescou aqui e ali em filme, em série, coisas que a gente lembra, não é o suficiente, porque a gente tem um viés de confirmação muito forte. A gente tende a prestar atenção naquilo que já confirma os nossos pressupostos, o que a gente já acredita.
Então, se você já não gosta de filme dublado, muita chance de que você vá prestar mais atenção nos erros da dublagem do que nos erros da legenda. E por aí vai. Por enquanto, qualquer afirmação na linha de a tradução para dublagem sempre é menos fiel do que a tradução para legendagem é fonte Águas de Lindóia. Um oferecimento Águas de Lindóia Institute. É tirar a informação do sovaco. A gente simplesmente não tem material, pesquisas o suficiente comparando as diversas traduções da mesma obra para poder generalizar desse jeito. Não dá, certo? Já tô vendo alguém vir aqui falar, não, André, porque quando eu assisto o filme legendado eu não consigo prestar tanta atenção na imagem, fica difícil acompanhar. Calma, calma. Vamos lá então. Se vocês pesquisarem a respeito no nosso amiguinho Google, é bem provável que vocês encontrem matéria sobre uma pesquisa conduzida por um brasileiro chamado Marcelo Peruso, que mapeou o movimento dos olhos de voluntários enquanto assistiam um filme dublado e legendado. Essa pesquisa mapeou que, quando as pessoas assistiam um filme legendado, elas passavam mais ou menos um quarto do tempo, 25% desse tempo, olhando para a área das legendas. E deduziu-se, então, que as legendas roubariam a sua atenção. Você prestaria tanta atenção nas legendas que você não conseguiria acompanhar a imagem tão bem. Disso, o Marcelo Peruso deduziu que, de fato, por mais que exista uma questão de gosto pessoal, acompanhar um filme legendado faz com que você não consiga aproveitar tão bem o filme. Tá? Para quem tá de fora, pronto, não se fala mais disso, caso encerrado, já é ponto pacífico, então assistir um filme legendado não é tão bom, porque a legenda rouba a sua atenção, só que não é tão simples assim. Tem um problema seríssimo, não só com essa pesquisa, como também nos sites que saíram aí divulgando essa pesquisa sem fazer uma pesquisa boa o suficiente. Qual que é o problema aqui? Eu procurei, e pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, na virada de 2023 para 2024, a pesquisa do Marcelo Peruso não está disponível na íntegra e não tem evidência nenhuma de que algum dia ela esteve disponível na íntegra. Qual que é o problema disso? Sem ter acesso a todos os detalhes da pesquisa, da metodologia e tudo mais, a gente não tem como ter certeza se essa pesquisa foi conduzida da melhor forma possível, se os resultados aos quais ela chegou são confiáveis e, principalmente, se as conclusões às quais o pesquisador chegou fazem sentido com os resultados obtidos. Por exemplo, a gente não tem como saber quem eram essas pessoas que participaram do estudo, quantas eram, qual era o nível de escolaridade delas, a idade, elas estavam acostumadas a ver filme legendado, dublado. A gente não tem como saber nem se a língua materna delas era o português, se elas falavam o inglês em algum nível, não tem como saber nada disso. E vejam, eu não tô aqui falando que o Peruso é, sei lá, um charlatão, que ele é um mentiroso. Nada disso, não tô falando nada disso. Eu tô falando que, com as informações que a gente tem disponíveis publicamente, não dá para dizer que as conclusões às quais ele chegou são confiáveis. E também não dá para dizer que não são. Pode até ser que a pesquisa dele seja super rigorosa metodologicamente. O que eu tô dizendo não dá para saber. E se você acha que eu tô aqui procurando pelo em ovo, sabe, implicando com detalhezinhos, não, pensa o seguinte, uma situação hipotética. Se eu pegar duas senhorinhas de, sei lá, 50 anos, as duas vão assistir o trecho de um filme legendado, a gente vai analisar o quanto elas conseguem acompanhar do filme, se elas têm dificuldade ou não. Só que uma senhorinha de 50 anos é uma professora de filosofia que tem costume de ler todo dia, está acostumada a ver filme legendado e é fluente em inglês e alemão. A outra senhorinha é uma dona de casa que mora numa zona rural e estudou com muito custo até a 4ª série, é uma analfabeta funcional e não tem o hábito de ver filme legendado, muito menos de fazer leitura. É óbvio que o resultado para essas duas pessoas vai ser muito diferente. E se você acha que esse é um caso muito extremo, olha, eu devo desmistificar uma coisa para vocês. Vocês não têm ideia do quanto erro a gente encontra em artigo científico, quantas conclusões precipitadas a gente encontra, porque a pessoa está comparando alho com bugalho, ela está, sabe, fazendo generalizações que simplesmente não podem ser feitas. E digo mais, ainda que de fato as pessoas passem um quarto do tempo que elas assistem o filme olhando para as legendas, isso é uma coisa, não dá pra gente extrapolar esse resultado e dizer, portanto, elas não aproveitam tão bem o filme, elas não entendem tão bem, elas não conseguem ver a imagem. São coisas diferentes. Por mais intuitivo que isso possa parecer, para eu pegar uma afirmação, elas passam um quarto do tempo olhando as legendas, e extrapolar e dizer, por isso tal coisa acontece, é um salto muito grande que a ciência não pode fazer sem verificar. E, para nossa sorte, outros experimentos tentaram verificar isso.
Por exemplo, um estudo feito com jovens adultos italianos de 18 a 30 anos dividiu esses adultos em dois grupos. Um grupo assistiu 26 minutos de um filme libanês na versão dublada e o outro grupo assistiu esse mesmo filme libanês, esses mesmos trechos, essas mesmas cenas, só que na versão legendada. Para medir os aspectos cognitivos, quanto esforço esse pessoal fez para entender o filme, eles tinham que responder 20 questões de múltipla escolha sobre o texto que eles assistiram e também completar tarefas como associar a foto do personagem ao nome, reconhecer quais cenas eles assistiram ou não, reconhecer quais falas foram ditas no trecho que eles assistiram e quais não. E para medir o quanto as pessoas aproveitaram o filme, o lado da fruição, por assim dizer, pediram para que elas dissessem o quão difícil foi acompanhar, quanto elas aproveitaram, quanto elas gostaram do trecho que elas assistiram, coisas desse tipo. E olha só que surpresa. O grupo que assistiu a versão legendada do filme se saiu melhor, tanto em associar a imagem ao nome do personagem, como também na hora de identificar quais falas estavam no trecho que eles assistiram ou não. A diferença no desempenho das 20 questões de múltipla escolha não foi relevante do ponto de vista estatístico, passou raspando, mas ainda assim mostrou uma leve vantagem para o grupo que assistiu o filme legendado. Esse mesmo experimento foi replicado na Espanha e, mais uma vez, não houve prejuízo para o grupo que estava assistindo o filme legendado. Não, eles não conseguiram assimilar menos, aproveitar menos o filme do que quem assistiu dublado. Então, tá na hora da gente relativizar um pouquinho esse preconceito. Isso porque, se assistir conteúdo legendado exigisse mais da nossa cognição, era de se esperar que quem assiste o filme legendado tivesse um desempenho pior, por exemplo, na hora de reconhecer a imagem do personagem, coisas desse tipo. Ou se a gente pensar pelo outro lado, se assistir filmes dublados permitisse que você se concentrasse mais na imagem, era esperado que quem assistiu o filme dublado conseguisse reconhecer melhor a imagem dos personagens, reconhecesse melhor quais cenas eles tinham visto e quais não, e não foi isso que aconteceu, pelo menos não a princípio. É que ênfase no a princípio. Por quê? Porque para a gente ter certeza se realmente não existe uma modalidade melhor ou pior, a gente precisa controlar o estímulo também. O estímulo, nesse caso, sendo o filme que as pessoas estão assistindo. Quando repetiram esse experimento, mas aumentando o grau de complexidade do filme em questão, no caso, pegaram um filme que tinha mais falas, as falas eram mais longas, o número de palavras por minuto era maior, o número de palavras diferentes tinha uma maior variedade de vocabulário, era tudo mais rápido, tinha mais personagens em cena, tudo isso. Houve sim certo prejuízo do ponto de vista cognitivo para o grupo que estava acompanhando o conteúdo legendado. Mas mesmo assim, o aspecto de fruição, o quanto eles gostaram e aproveitaram aquele filme, não foi prejudicado. Então isso nos leva à conclusão de que, a princípio, tanto a dublagem quanto a legendagem são igualmente eficientes e, a princípio, uma não é mais exigente do ponto de vista cognitivo do que outra. Agora, quanto mais complexo for o conteúdo legendado, mais provável é que você tenha que fazer um esforço cognitivo maior para conseguir acompanhar aquele conteúdo. Outro ponto importante, será que esses resultados são generalizáveis? Ou seja, será que a gente consegue dizer que o que é válido para esses grupos que participaram dos estudos é válido para todas as pessoas do mundo, ou sei lá, para a população brasileira, por exemplo? Aí já é mais complicado, porque todos os estudos que eu estou mencionando agora foram realizados com pessoas que ou já tinham ou estavam no ensino superior. Então, se a gente pegar uma população como a brasileira, que tem maior desigualdade de nível educacional, ou pegar simplesmente um grupo com nível educacional menor, talvez os resultados sejam um pouco diferentes. Temos essas pesquisas nesse momento? Não, mas é isso que a gente consegue. A gente consegue falar, a princípio não tem diferença, mas com ressalvas. O quanto que isso é generalizável para uma população maior ainda é debatível. Outro argumento pró-legendagem que aparece bastante é que assistir conteúdo legendado auxilia você a aprender uma língua estrangeira. Mas será que isso é verdade? A evidência que a gente tem nesse momento é que assistir conteúdos em língua estrangeira, com legendas no seu idioma, digamos, faz você ter uma imagem mais positiva daquele idioma. Então, se você assiste, sei lá, filmes franceses com legenda em português, a tendência é que você aos poucos vá se interessando mais por aquele idioma, que você simpatize mais com aquele idioma, melhore a sua motivação para aprender aquele idioma. Agora, e quanto ao aprendizado propriamente dito? As evidências que a gente tem até o momento mostram que assistir um filme falado na língua estrangeira sem legendas
tem sim um certo benefício para você que está aprendendo aquela língua, para você conseguir entender melhor o que é falado, né? O que a gente chamaria, né, no aprendizado de inglês de listening. Esse benefício é maior ainda se você assistir o filme na língua estrangeira com legendas naquela língua estrangeira. Por exemplo, assistir um filme falado em francês com legendas em francês. Esse benefício se dá, como eu disse, principalmente na compreensão auditiva do que você ouve, não necessariamente na aquisição de vocabulário, e ele depende muito do nível que você já tem naquela língua estrangeira. Então, para um iniciante, ficar assistindo conteúdo na língua estrangeira, com legenda na língua estrangeira, pode não ser tão benéfico. E assistir um filme falado na língua estrangeira com legendas na sua língua materna, por exemplo, assistir um filme em francês com legenda em português, não parece ter assim um efeito benéfico realmente concreto no seu aprendizado. Apenas nessa questão de motivação, de você começar a gostar mais daquela língua e tudo mais. O que a gente pode imaginar que gera um círculo virtuoso que fala? Enfim, no sentido de que você gosta mais daquela língua, tem mais interesse, então você vai com mais entusiasmo para o seu aprendizado, o seu entusiasmo, o seu interesse deixa um aprendizado mais forte, mais leve, então, né, você vai colhendo esses benefícios. Mas aí, para a gente dizer que isso acontece realmente, né, que é um benefício mensurável, concreto, falta um pouco ainda. Para encerrar, eu não posso deixar de mencionar que existe muito conteúdo relevante e interessante que simplesmente não é dublado, porque a dublagem é um processo muito mais custoso e complexo do que a legendagem. Então, se você não consome conteúdo legendado, você vai sim limitar as suas fontes, tanto de entretenimento quanto de instrução, né, para você se educar. O quanto isso é importante para a sua vida é uma conta que eu não posso fazer, é você que tem que colocar isso na balança. Mas sim, você não consumir conteúdo legendado vai te restringir em alguns aspectos, não tem muito como fugir disso. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando que se você lê a legenda você não consegue, é impossível prestar atenção na imagem, relativiza um pouco essa opinião. Fala que não é bem assim. Manda esse vídeo para essa pessoa. Mas, acima de tudo, não perca seu tempo brigando na internet sobre qual forma de acessibilidade é melhor ou mais fiel. Não, aproveite. É bom que a gente tenha opção. Pessoas diferentes vão se beneficiar de uma forma de acessibilidade ou de outra. E tá tudo bem se você tem uma preferência. Para de perder seu tempo com brigas inúteis. Deixe seu comentário aqui dizendo o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre línguas. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre legendagem ou dublagem, deixa aqui. Se for da minha alçada, se eu conseguir pesquisar, eu respondo. Quem sabe eu faço até uma continuação desse vídeo um dia, mas eu espero que eu tenha desmistificado algumas lorotas e alguns preconceitos que rondam por aí. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Agora foi, hein, André? Ele!